Capítulo 21. Xuan, uma lenda do inferno. Os anos passaram dentro do domínio do inferno. Demônios incontáveis surgiram e guerrearam entre si para competir pela ascensão. Atualmente, existem 17 duques do inferno. Eles governam suas respectivas áreas e guerreiam por territórios. E quando Xuan viu o estado do domínio, ficou atordoado e sem palavras. A situação nos arredores era muito complicada. O que eu quero que você faça é aprender a lutar aqui. Eu fiz você vir até mim quando alcançou o estágio santo, pois uma vez nesse estágio, sua alma e corpo serão incorruptíveis se você não permitir. Matias finalmente revelou sua missão para Xuan. Então eu poderia lutar com quem eu quiser. Os olhos de Xuan brilharam. Você poderia, se você tiver alguma habilidade. Matias congratulou-se. Seu poder será limitado a um especialista em estágio de ascensão. Se você quiser desbloquear os selos em seu cultivo, lute e derrote mais demônios. Você gastará seu tempo assim por 200 anos. Depois disso, irei buscá-lo. Boa sorte. Matias transmitiu inocentemente, mas Xuan estremeceu. Xuan queria perguntar algumas coisas, mas Matias não lhe deu chance de falar e saiu diretamente do inferno. Quando Matias subiu na plataforma, ele abriu o painel espacial independente e acelerou o tempo por meio ano. Depois de fazer isso, o orbe próximo à plataforma girou loucamente e parou após 10 segundos. Matias abriu o portal e entrou nele, e seus olhos voltaram a uma enorme cidade oriental. Estátuas de Xuan decoravam a praça da cidade. Eu disse a ele para lutar, não para estabelecer uma civilização no inferno. Matias ficou boquiaberto ao ver demônios vendendo pedras, jades demoníacas e espetos de carne. Onde é isso? Matias pediu a um dos demônios. Ah, você é novo? Esta é a cidade de Xuan que é dedicada ao grande governante. O demônio respondeu com entusiasmo. Ah, conte-me sobre ele. Oh, você é realmente novo no inferno. Bem, o problema é o seguinte. Lord Xuan chegou aqui há 200 anos. Anos depois, ele dominou uma pequena parte do Duque Siron, o demônio das chamas. Para acalmar a raiva de muitos, o Duque Siron enviou seus generais para matá-lo. Os generais e Lord Xuan lutaram por dias, mas os generais acabaram vencendo. Um ano depois, Lord Xuan reapareceu e lutou contra os generais que o atacaram. Ele saiu vitorioso e conquistou com sucesso a ira do Duque Siron. Ele enviou todo o seu exército para matar Lord Xuan, mas eles foram derrotados. Lord Xuan tornou-se muito forte e ele dominou o campo de batalha. O Duque Siron então se comprometeu pessoalmente a eliminar o senhor. Lord Xuan e o Duque Siron lutaram e Lord Xuan venceu por uma pequena margem e matou o Duque Siron, assumindo diretamente seu trono. Dizem que Lord Xuan ama apenas o campo de batalha, então ele desmontou o Ducado Siron. Ele então começou sua jornada para desafiar todos os duques e destruir seus domínios. Em seu 133º ano, eventualmente, todos os duques começaram a se unir para detê-lo, exceto o Duque Muitas. Foi dito que o duque se submeteu pessoalmente ao Senhor Xuan. Quando o demônio chegou a essa parte, Matias acenou com a cabeça em aprovação. Acho que Grombashi sentiu minha aura em Xuan. Então, Matias pediu ao demônio que continuasse. Lord Xuan, Duque Muitas e seus generais foram eventualmente caçados pelos 16 duques, 20 marqueses, 29 condes, 47 viscondes e 66 barões. Eles lutaram por 60 anos para combatê-los, às vezes matando a maioria deles. Matias assentiu com orgulho. Eventualmente, os dois senhores e seus homens saíram vitoriosos em sua luta onde os demônios ignóbeis reuniram seu exército para se livrar deles, tentando prendê-los para sempre na plataforma de invocação. Lord Xuan se tornou uma fera enorme e longa para surpreendê-los e atacou-os em sua forma humana. Ele formou uma longa lança que estava cheia de uma aura de domínio e cortou todos eles, massacrou o exército indiscriminadamente. Os subordinados de Muitas atacaram o exército com fervor ardente. O povo do abismo ficou impressionado com o feito.
Eles coroaram Xuan como um demônio de nível príncipe, mas, sem as bênçãos do inferno, ele só poderia se tornar um pseudo-príncipe. As cidades foram construídas para homenagear Lord Xuan e seus homens. Agora, você está na cidade de Xuan, a capital do Principado de Xuan. O demônio terminou de contar a história, mas ainda estava deslumbrado ao sonhar com Xuan. Agora, isso é lendário. Matias riu. Ele voou para uma montanha alta e procurou por Xuan, encontrando-o ao norte. Xuan estava ensinando 7 pequenos demônios a lutar, fazendo-os atacar ele. Xuan estava apenas brincando quando sentiu a aura de Matias. Ele olhou para o céu e encontrou um homem flutuando acima. Pai! Ele gritou e voou em sua direção. Ele então segurou o punho e fez uma reverência. Você é bom. Você me deixou orgulhoso. Ele respondeu. Obrigado. Você poderia me apresentar a esses pirralhos? Matias perguntou. Claro. Xuan cantou feliz. Eles desceram e no chão havia 7 pequenos demônios. Este é Kifos, um demônio da guerra que é proficiente nas artes da lança. Eu o encontrei quando o Duque Muitas me apresentou ao seu domínio. Um pirralho com pequenos chifres e presas que lembram as de um orc curvou-se para ele, grão-mestre. Este é Alus, um demônio órfão dos demônios do caos que dizem ter uma linhagem impura. Um demônio azul com olhos vermelhos olhou submissamente para Matias. Aneros, um dos 3 filhos de um demônio das chamas que se submeteu a mim. Sultos, segundo dos 3 filhos. Silmeios, o mais novo dos 3 filhos. Malfios, filho do general Gudas sob o comando do Duque Muitas. Ele é um demônio da guerra com um enorme potencial. E este é Meldo Rúdimos, um humano. Eu realmente não sei por que ele ainda está no inferno. Ele até relutou em me machucar no começo. Ele é tão gentil. Xuan exclamou quando chegou a Meldo e bagunçou o cabelo do pirralho. Bons discípulos você tem aqui, Xuan. Matias deu um tapinha nas costas do homem-dragão. Obrigado, pai. Xuan curvou-se mais uma vez. Agora, vamos voltar para o mundo superior. Como seu treinamento já terminou, devemos voltar. E como recompensa por você se tornar uma lenda no inferno, estou deixando Meldos ir com você. Matias sorriu. Sério? E os outros? Xuan perguntou esperançoso. Eles são demônios, e sua casa é um inferno. Subir lá será uma bagunça. E sua próxima missão é viajar pelos mundos abaixo. Você deveria viajar e se encontrar alguém que ama, você poderia fazer qualquer coisa. Mas é melhor me dar um neto. Faça o que quiser nesses 70 mundos. Matias respondeu. Estou descendo para os mundos inferiores. Afirmativo, pai. Xuan aprovou. Então vamos. Matias acenou com a mão e entrou no portal para Alfan. Capítulo 22 A descensão de Xuan. Deus desce sobre Betânia. Quando eles entraram em Alfan, eles se teletransportaram para a árvore do mundo, surpreendendo Meldos. Ele só ouviu falar das histórias do mundo da superfície por meio de sua família. Matias segurou a cabeça de Xuan e enviou dados em sua mente. Este é o feitiço para descer aos mundos inferiores. Desça até onde quiser e apenas encontre a raiz da árvore do mundo e use o feitiço. Ele irá redirecioná-lo para o corpo da árvore do mundo e controlá-lo para transferi-lo para outros mundos. Aspas. Xuan fez o que foi instruído na memória e conectou seu corpo, mente e alma à árvore do mundo. A árvore do mundo liberou Realm Space Magic dentro do seu corpo, circulando por dentro. Ele segurou Meldos e distribuiu nele a energia mística e depois de 3 segundos, eles desapareceram deste mundo e agora entraram nos mundos inferiores. Assim que desapareceram completamente e desceram com sucesso, Matias olhou para cima e voou para longe. Em Betânia, depois de 2 milhões de anos, o mundo se instalou e formou oceanos e continentes. A vida vegetal floresceu com plantas extintas na terra aparecendo em Betânia. Para as criaturas vivas, como as bactérias continham DNAs de humanos e animais primitivos, o mundo surgiu diretamente numa era tribal no seu 10.000º ano. Os humanos se uniram para resistir às feras.
Eles começaram a construir e aprenderam a liderar em seu 15.000º ano de criação tribal. Mais de 1 milhão de anos depois, após abater as feras, eles iniciaram sua primeira civilização verdadeira. Eles governaram com um Khajiin, um rei de um clã. Eles governaram com um tipo de reino de estilo ocidental e dependiam de carne, frutas e trigo como dieta. Anos depois, outras civilizações surgiram e acabaram abrindo as competições entre domínios e cultura. Os reinos surgiram e caíram, entrando no ciclo de começo e fim, alfa e ômega, e no ciclo de crescimento e decadência. Avançando até ao presente, 2 milhões de anos após o início das civilizações, a humanidade entrou na sua era científica. Elementos artificiais foram criados por cientistas e os avanços tecnológicos aumentaram significativamente, atingindo o nível tecnológico da Terra de 2021. Ele apenas percebeu que não desenvolveu nenhuma fé nele em Betânia, desperdiçando muitos fornecedores potenciais de FP. Ele fez uma careta, rindo de seu esquecimento mortal. Com o estado atual da tecnologia de Betânia, serão necessários apenas 500 anos para que ela avance para a era espacial. Matias balançou a cabeça e se preparou para descer quando, conforme você completou os requisitos de, tendo um mundo criado cientificamente, o mundo alcançando 17 bilhões de habitantes sencientes, habitantes criando civilizações com sucesso, habitantes inventando tecnologia com sucesso, seus mundos alcançando 500 bilhões combinados, pontos de fé atingindo o máximo, você ascendeu com sucesso ao estágio do Reino Deus. A criação de mundos é agora muito mais barata, os CP e os FP poderiam agora ser cultivados e absorvidos dos mundos e desbloquear a exploração espacial para civilizações de um mundo cientificamente desenvolvido. Deduzidos 300 milhões de CPS para criar pseudoestrelas. O sistema anunciou sua conclusão de tarefas e ascensão para outro estágio. O sistema explicou os benefícios de sua ascensão lentamente para ele digerir. Posso cultivar os 2 pontos agora? Ele perguntou. O sistema gravou em sua mente uma técnica de cultivo de Deus. É uma técnica especialmente criada para os criadores do Realm God Stage. Haverá outros estágios da técnica de cultivo à medida que você sobe mais estágios. Continue assim, Shaira respondeu. Legal, deixe-me tentar. Matias esfregou as mãos com entusiasmo e expectativa. Ele leu suas memórias dentro de sua mente e ali detalhes sobre a técnica foram explicados claramente. Ele circulou de acordo e lentamente, seus CPS e FPS começaram a aumentar. Não preciso roubar estrelas de novo. Matias gorjeou. Posso cultivar mesmo estando dentro de mundos? Matias perguntou. Afirmativo, anfitrião. Ok, vou descer agora sem ninguém saber. Matias saltou e desceu para Betânia. Ano 2000 da Nova Era. Em Betânia, a Nova Era sinalizou as descobertas dos elementos e a busca do povo pela melhoria de vida. Em Betânia, existem 9 continentes, dos quais apenas 2 foram colonizados pelos humanos. Os outros 7 continentes estão cheios de feras que ainda não foram derrotadas. Os cientistas sempre inventaram armas para colonizar outros continentes que são tão grandes, se não maiores, que as Américas. Capítulo 23 O Deus envolto em luz divina. O continente de Asta, um continente no meio da Betânia, tem 147.089.504 km². É o lar de 15 países, um deles é a superpotência global de Betânia, Nova Federação Trasex. Trasex é atualmente uma nação líder em termos de ciência, tecnologia e militar. Liderança lideram expedições para colonizar o continente vizinho de Celas. O segundo continente que a humanidade habita é Bera, um continente tão grande quanto a Afro-Eurásia que está localizado ao sul de Asta. Embora sua área colonizada seja um pouco mais da metade, ainda abriga 29 países, um deles é a Tanzânia, país de Betânia que atualmente detém o título de país líder em entretenimento. Seus ídolos e canções podiam ser ouvidos em todos os continentes humanos. Em Bera, fica também o país de Setia, o maior e mais forte país do continente.
Seus suprimentos minerais ficam atrás apenas do Trasex. Com o objetivo de unir o mundo sob a supremacia humana, os países de Trasex e Setia formaram a União Astra. Os exércitos dos países de Asta e Bera unem-se uma vez a cada 5 anos para colonizar totalmente Bera e o continente vizinho de Celas. Matias descendeu do continente de Bera, num país chamado Siso, um país costeiro que tem uma mistura de muitas culturas. É caloroso e aconchegante e um ótimo país com música, entretenimento, comida e bebidas. O único problema foi: os países deste mundo são um pouco mais desenvolvidos que a Terra. Portanto, haverá necessidade de identificação. Como diabos eu conseguiria isso? Matias pensou com irritação. Os olhos de Matias brilharam. Nenhum prédio do governo. O que posso fazer por você, garoto? O homem atrás do balcão perguntou em sua própria língua para um garoto de 16 anos que estava à sua frente. O menino era Matias, adaptando seu corpo ao corpo terrestre. Como Matias é um deus e pode entender e falar a linguagem de sua criação com sua habilidade ou speak, ele respondeu à pergunta fluentemente: quero me registrar para obter meus documentos de identificação. Claro. Você tem sua certidão de nascimento? O homem perguntou. Eu não tenho um. Matias respondeu. Então, você está se registrando para obter muitos documentos de identificação legal. Você está com seu tutor? O homem olhou para ele. Não. Sou um órfão que morava na mata de Pipa. Vim para cá porque aparentemente Siso discrimina menos raças por ser um país formado por uma mistura de culturas. Matias suspirou, mas sorriu interiormente. Antes de registrar seus documentos legais, ele percorreu o país e pesquisou sua geografia, leis e raças dentro dele. Ele também se teletransportou para dentro de um de seus bancos e roubou cerca de 500 mil Sezon ou cerca de 100 mil dólares americanos. Ele o substituiu por ouro e fugiu. Ele sempre ria de si mesmo sempre que se lembrava disso. Você tem dinheiro para processar seus documentos? Isso vai custar cerca de 1000 Sezon. O homem teve pena dele, mas ainda assim fez seu trabalho adequadamente. Sim, Matias respondeu, quando eu estava perto de uma mina em Pipa, coletei metais que renderam pelo menos 2000 Sezon. Ok, venha aqui e preencha estes formulários. O homem assentiu e deu-lhe pelo menos 20 páginas de papel e uma caneta preta. Matias assentiu e pegou os papéis e a caneta. Ele sentou-se em uma mesa e começou a escrever. No meio da resposta, ele fez uma pausa repentina. Senhor, quais são as religiões aqui? Certo, você viveu em uma floresta todo esse tempo. O homem bateu palmas e correu em sua direção. Atualmente reconhecemos 5 religiões, mas na verdade elas derivam apenas de 2. Essas 2 são Hammurabi, a religião do Sol que começou desde 3000 AEC, e a Igreja Divina que apareceu há 2500 anos. O homem respondeu honestamente. Você acabou de dizer Igreja Divina. Quem é o Deus deles? O cabelo de Matias ficou liso e olhou incrédulo para o homem. Sim, nosso Deus é descrito de maneira muito vaga. Mas a Igreja Divina está definitivamente centrada em Metos, o Deus envolto em luz branca. O homem atendeu e juntou as mãos para orar quando disse o nome de seu Deus. O que você disse, Metos? Você tem alguns anais onde a história da Igreja Divina possa ser encontrada? Sim, mas os anais da Igreja Divina podem ser encontrados em um smartphone ou na biblioteca local. Mas antes de ir para lá, termine de preencher o formulário primeiro para que possamos processá-lo mais cedo. Matias rapidamente colocou a Igreja Divina como sua religião e preencheu o resto. Ele entregou os formulários ao homem e o homem disse: tudo bem, está feito. Seus documentos poderão estar disponíveis daqui a 3 a 7 dias. Matias assentiu e correu para uma biblioteca. Ele procurou a seção de religião e encontrou o livro chamado História da Igreja Divina, e o leu. No livro, era dito que o fundador da religião, Luke Isenhard ou Papa Luke I, era apenas um adolescente quando foi perseguido por bandidos.
Ele foi espancado gravemente e estava orando para que alguém o ajudasse e purificasse os pecados dos bandidos quando, de repente, uma luz branca brilhou do céu para eles. O que desceu foi um homem vestido com uma túnica branca. Nas suas costas havia 2 grandes asas de pomba e seu cabelo era dourado. Quando ele desceu, ele se ajoelhou para estender a mão para Luke e falou com gentileza. Você me convocou e estendeu uma conexão do reino divino para este mundo. Diga-me, o que você precisa? O anjo perguntou. Quero que a paz e os humanos se unam, para que outros possam evitar ser intimidados por outros da sua raça. Luke respondeu fracamente. Quem é você? Os bandidos perguntaram ao anjo. Em nome do poder que me foi concedido, eu perdoo os seus pecados. Eu sou o arcanjo Tariel, um dos servos do Senhor Criador. Tariel falou e pregou para as pessoas à sua frente. Ele disse que no reino divino havia 5 anjos com 4 as desenhadas chamadas serafins que governam as 4 específicas. Dizia-se que os serafins tinham os nomes de Almen da mais alta fé, Eicher, o governante dos homens, Alia, a mais pura das rainhas, Sariel, o protetor da natureza, e Anazélia, a esposa da natureza. Dizia-se que eles governavam o reino divino sob o deus Metos, o deus revestido de luz branca. Capítulo 24 Arcanjo Tariel. Lançamento bem-sucedido para o espaço. Ele também lhes apresentou uma tríade sagrada, o homem, o divino e o criador. O arcanjo Tariel contou-lhes a história do homem que guiou o primeiro imperador, da divindade que coroou aquele que uniu a terra e do criador que estabeleceu o reino divino. O homem, o divino e o criador. Prefiro ser chamado de o homem que guiou a humanidade, o divino que coroou o primeiro sacro imperador e o diabo que coroou o primeiro duque. Ele riu. O arcanjo Tariel protegeu Luke com os bandidos se submetendo ao santo anjo. O que você quer que eu realize para você, meu senhor? Luke perguntou respeitosamente. Estabeleça a igreja divina neste mundo e divulgue o nome do nosso Senhor. Só então você terá cumprido meu desejo. O arcanjo Tariel respondeu e voou de volta para o reino divino. Ao continuar a ler sobre a história da igreja, ele começou a rir de si mesmo e a se orgulhar de seus anjos. Ele se declarou e devolveu o livro à estante e caminhou até um canto fechado. Ele mordeu o dedo e deixou cair sangue no chão. Arcanjo Tariel, eu te invoco. O vento soprou violentamente no local e, a partir de seu sangue, um portal cheio de luz se expandiu para receber um anjo igual ao descrito no livro. Quem é você para invocar seu anjo? Ó anjo disse, você é o arcanjo Tariel. Matias congratulou-se. Quem é você para falar tão casualmente na frente de um divino? Eu sou o arcanjo Tariel de quem você fala. Ó anjo zumbi, você fez bem em espalhar minha fé em Betânia. Bom trabalho. Matias riu enquanto seus olhos brilhavam lentamente com luz branca e seu rosto coberto de luz. Senhor Criador, o arcanjo exclamou e rapidamente se ajoelhou. À vontade, levante-se, você me deixou orgulhoso e será recompensado. Você será promovido como um anjo do poder. Você será no comando da Igreja Divina de Betânia. Obrigado, Senhor. O arcanjo curvou-se alegremente. Você pode voltar agora. Observe a Igreja Divina com atenção. Matias concordou e dispensou o arcanjo. Depois disso, ele explorou o mundo e morreu lá. 2 meses depois, ele já havia recebido seus documentos de identificação. Ele fundou a King's Industries, que está sob tecnologia. Com a ajuda de seu conhecimento sobre os elementos que existem dentro do mundo. Ele examinou onde metais eficientes poderiam ser escavados. Usando a mesma tecnologia e forma de fabricar gadgets, mas com materiais melhores. O resultado foi um gadget mais rápido, mais poderoso e mais durável. Ele também construiu um café perto de um lago ao sul do país. O café vendia café e chá provenientes de plantas que ele comprava do sistema. Ele os plantou porque diziam que tinham um sabor muito rico. Dizia-se também que o chá acalmava o coração e a mente e curava algumas doenças. Ele colhe e armazena todas as noites. Ele também contratou pessoas e as ensinou a preparar café e chá.
Ele também vendia bolos e sobremesas feitas com ingredientes da Alfam. Seu sabor era tão cremoso, doce e delicioso. Depois de estabelecer o café, ele sentou-se perto do lago em seu pátio, bebendo chá e comendo sobremesa enquanto relaxava e cultivava uma vida pacífica com ausência de estresse e liderança. Viver em um mundo moderno onde não há caos foi a vida que Matias sentiu falta. Um dia, Matias estava sentado calmamente numa cadeira de madeira quando o interior do café irrompeu em aplausos. Sua curiosidade foi despertada, então ele se levantou e entrou no café. O que aconteceu, Genese? Ele perguntou. Genese era uma de suas funcionárias. Ela era muito boa em preparar chá e café, então Matias gostava muito dela. Ela é inteligente, talentosa e sábia quando se trata de seus trabalhos. Ela também é linda e elegante na hora de preparar, então outras pessoas costumam admirar suas técnicas de preparo. Sir Matt, a Federação Trasex foi lançada com sucesso ao espaço. A garota cantou feliz. MHM, o que diabos eles vão fazer lá? Mas eles são impressionantes. Matias riu ao saber que realmente não existem muitas coisas no espaço, exceto as estrelas e os 70 planetas e Alfam. EIH. Boss é tão amargo, diferente do café dele. O sabor é tão rico, caramba. Um dos clientes gritou, fazendo todos rirem. Antes, a nossa tecnologia apenas nos permitia ver estrelas e detritos que se estendiam como uma enorme árvore. Agora poderíamos explorá-la. Ok. Para comemorar seu lançamento bem-sucedido no espaço, todas as bebidas aqui são gratuitas para 2 pedidos. Matias assentiu resignadamente e deu-lhes bebidas grátis. Você é o melhor, chefe. Sim, não há como voltar atrás. Os clientes se alegraram e fizeram pedidos alegremente. Matias balançou a cabeça e voltou para o pátio do café e sentou-se pacificamente. Um smartphone elegante e brilhante tocou na mesa. Matias olhou para ele e pegou. Olá, como está, Cameron? Matias atendeu a ligação e perguntou imediatamente. Entrei em contato com o governo trasexiano, chefe. Eles concordaram em encontrá-lo para falar sobre os materiais. O homem ao telefone respondeu. Tudo bem, organize um voo para mim amanhã às 7 horas. Afirmativo. Ele desligou o telefone e entrou no café. Vou sair por alguns dias, Genese. Você ficará no comando aqui durante o tempo que eu estiver fora. Sim, chefe. Genese assentiu. Matias subiu em um carro parecido com um Audi R8 e foi até um hotel próximo ao aeroporto da cidade. Chegou ao Hotel Nalia, um hotel 5 estrelas com 15 andares. Possui cassinos, bares e também fica perto de um grande bairro comercial. Ele parou em frente às portas do hotel e desceu do carro. Ele entregou as chaves ao motorista que o esperava e deixou-o estacionar para ele. Saudações, senhor. Gostaria de ficar? A recepcionista perguntou educadamente. Sim, por favor. Ficarei até. Matias concordou e olhou para o relógio na mão direita que marcava 4 horas, desta vez, amanhã. Claro. Aqui está a chave do seu quarto, senhor. Aproveite sua estadia. A recepcionista entregou uma chave com o número 402. Matias concordou e foi para o elevador. Ele embarcou e abriu o botão com o número 6. Capítulo 25 Eventos no Hotel Nalia. O Hotel Nalia tem os seus bares no primeiro andar, enquanto o cassino estava situado no segundo andar, pelo que os quartos estão localizados no terceiro andar e acima. Como Matias ficaria apenas um dia no hotel, ele foi nomeado para um andar inferior. Matias destrancou a porta do seu quarto e entrou no quarto 402. O que o cumprimentou foi uma sala impecável. Estava limpo além da crença. A cama e seus lençóis eram brancos como a neve, e seus travesseiros brancos eram muito macios. Ele se acomodou e abriu um botão do telefone perto de sua cama. Posso tomar uma xícara de café e um cheesecake para entregar no meu quarto no 402, por favor? Claro, senhor. Um homem que está atrás do telefone atendeu. No primeiro andar foi muito tranquilo.
As recepcionistas foram convidadas quando de repente, mãos ao ar, um tiro foi disparado. 30 homens cobertores com máscaras pretas apontaram armas para os convidados. Sir Lee, protegemos o perímetro. Aquele homem que detém os dados sobre a localização dos metais nunca poderá sair do local. O principal ladrão ligou para um número de telefone e falou submissamente. Proteja os dados primeiro, precisamos encontrar os metais antes do governo trasexiano. A voz profunda de um homem atendeu ao telefone. Afirmativo, senhor. O homem mascarado assentiu. Encontre aquele homem. O homem mascarado tentou outros. Os outros assentiram e vasculharam o hotel. As pessoas estavam em pânico, tremendo e suando intensamente. Na sala 402, com seus sentidos divinos, Matias sabe há muito tempo que alguém tentará obter a localização dos minerais. Ele sorriu maliciosamente. Oh, Sansi. Você é um garoto travesso. Acho que precisa de uma surra. Ele acenou com a mão e enviou sua aura para o norte, para o continente de Asta. A Federação Trasex está localizada a oeste de Asta. Do outro lado estava o país de Paneia. Paneia é igualmente poderosa e desenvolvida como Trasex, mas falta um pouco em seus desenvolvimentos científicos em comparação com Trasex. Embora por fora, Trasex e Paneia mantêm boas relações comerciais. Mas sem o conhecimento do público, Trasex e Paneia estão constantemente competindo entre si. O Trasex já havia garantido a liderança quando foi lançado com sucesso ao espaço. Se Trasex receber os minerais que as indústrias Kings estão usando, o desenvolvimento científico de Trasex disparará mais uma vez e estabelecerá uma liderança superior contra Paneia. Na casa presidencial de Paneia, Kryn Sansi estava sentado na sua cadeira, diante de toneladas de papel. Com os minerais dentro das tecnologias, nossos avanços serão imparáveis. Kryn sorriu selvagemente. Não. De repente, uma enorme pressão caiu sobre ele. O que é isso? Kryn pensou assustadoramente. Você lutou contra o oponente errado, Sansi. Então, uma voz misteriosa soou na sala, falando com ele. O que é isso? O homem reprimido perguntou com dificuldade. Este é o verdadeiro poder, Sansi. Sem o temperamento do corpo e a absorção de energia, os humanos não são capazes disso. A voz respondeu. Então, pare de tentar impedir o desenvolvimento de Trasex e, em vez disso, tente colonizar outros continentes e encontrar coisas novas, não limitando seu alvo nesses dois continentes. Ordene que seus homens deixem o hotel na Lia, ou eu acabarei com todos eles. A voz lembrou e desapareceu sem deixar vestígios. A pressão que desceu também aliviou. Sansi imediatamente chamou o homem mascarado e ordenou que recuassem. Depois de fazer isso, ele caiu na cadeira e ficou atordoado por um longo tempo. Mais tarde, ele segurou a cabeça e pensou consigo mesmo, o que eu fiz? Contra quem diabos eu fui? Em Nalia, os mascarados já foram embora. Matias levantou-se e pegou o elevador até o bar. As autoridades já foram despachadas e chegaram. Eles estavam acalmando as pessoas que estavam realmente traumatizadas por causa do tiro. Com licença, poderia falar com você sobre os homens mascarados aqui? Um policial se aproximou de Matias e perguntou educadamente. Desculpe, eu não estava aqui quando isso aconteceu. O que foi aquele tiro? Matias agiu como um idiota e pareceu chocado. Ah, é mesmo? Não é nada. E eles até foram embora depois de um tempo. Ninguém sabe por que fizeram isso. O policial entendeu e o deixou passar. Matias agradeceu ao homem e seguiu para a cafeteria dentro do hotel. Estava ao lado do bar e parecia muito minimalista. Posso atender seu pedido, senhor? O garçom perguntou quando o viu entrando. Oh, sim, por favor. Eu gostaria de um café China e um pouco de bolo, por favor. Matias sorriu e pediu um café parecido com o americano e um bolo. Agora mesmo, senhor. Sente-se aqui, por favor. O garçom assentiu e fez Matias sentar-se. Matias esperou sua ordem e viu um piano de longe. Estava situado perto de um aquário dentro do café.
Um homem sentou-se lá e tocou uma peça que abalou Matias profundamente e lhe deu arrepios. Não é isso, ele se levantou e olhou para o homem, uma das peças de Mozart, Marcha Turca. Matias não era muito bom no piano e não gostava muito de música sem acompanhamento de voz, mas adorava a Marcha Turca porque é muito agitada e cativante para ele. Ao ouvi-lo tocar novamente enquanto estava no mundo que ele criou, longe da terra onde morava, ele se assustou. Oh, o que é a Marcha Turca? O homem que estava jogando parou e perguntou com ceticismo. Ah, não é a Marcha Turca. Qual é o nome dessa peça? Matias suspirou de alívio e perguntou. Chama-se Rondo alla Turca. Foi escrito por Csikszentmihalyi em 1295. O homem respondeu. Rondo alla Turca, Matias ponderou, é a mesma coisa. Ei, sistema, o que é tudo isso? Matias perguntou. Talvez ele tenha reencarnado. O sistema respondeu. Isso é possível? Sim. Você poderia fazer isso manualmente, atraindo almas para o seu rio de reencarnação assim que cruzar os mundos. Matias ficou boquiaberto. Se uma reencarnação for possível, posso reencarnar pessoas como Zeng, Júlio César ou Napoleão em meu mundo. Sim. O sistema respondeu. Sim. Matias exultou. Seu pedido chegou e ele terminou enquanto digitava em seu laptop. Depois de terminar a comida, ele se declarou e pagou. Capítulo 26 Um breve conflito intrassex. Depois disso, ele passou o dia pesquisando e ouvindo as peças de Csikszentmihalyi. Ele descobriu que todas elas eram músicas clássicas da Terra. Ele os ouviu e gostou da pequena presença de seu mundo dentro de Betânia. O dia passou, a manhã chegou. Matias visitou o café mais uma vez e pediu o mesmo café e pão e comeu devagar. Chegaram às 16 horas e Matias fez o check-out no hotel. O motorista já estava esperando lá fora com seu carro. O motorista entregou-lhe a chave e saiu. Ele entrou no carro e dirigiu em direção ao aeroporto. A estrada estava cheia de carros e ele chegou ao aeroporto às 6:30 da manhã, faltando 30 minutos para o início do voo. Ele embarcou no avião e esperou que ele subisse. O relógio marca 7 horas e com o avião lotado, ele decola para o céu, viajando para a Federação Trassex. Chegou lá às 6 horas da manhã e foi recebido por um agente da federação com uma limusine e 4 veículos blindados. Saudações, Sr. Matt Eisenhower. O agente cumpriu. Vamos indo. Ele respondeu. O agente concordou e abriu a porta da limusine para ele. De repente, bang! Um tiro reverberou nos arredores. O agente ficou chocado e recebeu até Matias. Desça, senhor. Mas ele parou e ficou pasmo quando viu que Matias segurava uma bala de dedos entre os 2 dedos. Zumbir. O olhar de Matias ficou frio e ele olhou na direção de um prédio onde a bala foi disparada. Ele balançou a cabeça e alinhou a bala com os dedos, retraiu o braço e acenou com a mão rapidamente em direção ao prédio, disparando a bala de volta mais rápido quando foi disparado por um rifle de precisão. Tsuki. Um leve som da bala perfurando os crânios do assassino foi ouvido pelo agente e pelos demais, assustando-os. Não sou tão fácil de assassinar. Matias balançou a cabeça mais uma vez e entrou na limusine como se nada tivesse acontecido. O agente concordou com seu estupor e rapidamente fechou a porta e pegou a espingarda. A filmagem foi tirada logo depois que eles saíram. Embora as massas não soubessem o que realmente aconteceu, exceto as pessoas que estavam lá, os altos escalões dos 15 países de Astan sabiam disso e ficaram assustados. Principalmente o presidente da Aluma, um dos países ao norte de Asta, que ordenou o assassinato. Ele estava com tanto medo de que Matias se vingasse e secretamente enviou um presente e deu autoridade às indústrias Kings dentro de seu país. Agora, dentro do Palácio Azul, centro do governo da Federação Trassex dentro do país. O Palácio Azul era o símbolo do domínio de Trassex nas nações humanas de Betânia. Foi o epítome de força, defesa e autoridade. Mesmo que o Palácio Azul fosse apenas o centro governante de Trassex, sua influência e autoridade alcançam toda a aliança.
Seus perímetros eram tão protegidos que literalmente um mosquito seria escaneado se tivesse câmeras ou um receptor de sinal em miniatura para invadir o palácio. E a ala esquerda do palácio também tem uma arma nuclear pronta e mísseis preparados para serem lançados no caso de o país entrar numa guerra total e as bases nucleares serem apreendidas. Embora Betânia seja um pouco mais desenvolvida que a Terra, ainda lidera o desenvolvimento científico desde que iniciou seu desenvolvimento há 2000 anos. Dentro da sala de conferência oficial, é uma ampla sala localizada na ala esquerda do palácio. É onde acontecem as conferências do gabinete do Trasex. Sentado na cadeira presidencial está um homem robusto e de aparência sagaz. Sua barba aparada acentua seu domínio e faz com que os outros se sintam um pouco inferiores. Atrás dele estavam 4 guardas musculosos. Seus ternos quase já estavam desistindo por causa do tamanho de seus corpos. Matias caminhou em direção a uma das poltronas e encarou o presidente. É um prazer conhecê-lo, senhor presidente. O presidente sorriu, olhou para ele e estendeu a mão. Prazer em conhecê-lo também, senhor. Eisenhower, você poderia simplesmente me chamar de senhor. Rosicini. Claro, senhor. Rosicini. Ele apertou sua mão brevemente. Matias sentou-se e encarou o presidente. O presidente falou primeiro dizendo, agora, no que diz respeito à compra da mina pelo governo trasexiano. Espere aí, senhor Rosicini. Não estou aqui para vender a mina. Matias impediu o presidente de falar. O que você quer dizer, senhor? Eisenhower. O rosto do presidente ficou cauteloso. As mãos dos guardas também estavam perto das armas. Ei, não seja muito hostil. Não vou vender a minha mina para você, pois é minha. Matias sorriu. Os guardas ergueram as armas e apontaram para ele. Você viu o vídeo, não é? Você sabe que isso não vai funcionar comigo. A voz de Matias ficou fria. Rosicini ergueu a palma da mão para aliviar os guardas. Então por que você está aqui, senhor? Eisenhower. Rosicini perguntou com cautela. Então, vou direto ao ponto. Quero que Betânia avance para uma civilização galáctica. Matias respondeu honestamente. Civilização galáctica? Mas apenas começamos a progredir no desenvolvimento espacial. Rosicini estava cética. Não, você já desenvolveu há muito tempo a tecnologia certa para voar para o espaço, mas estamos apenas impedindo você. Matias riu. Você está nos impedindo? Como? Rosicini levantou um pouco a voz. Simples. Uma barreira foi colocada para impedir que qualquer coisa ou pessoa, exceto os satélites, saíssem de qualquer lugar fora da atmosfera de Betânia. Rosicini ficou furiosa. Você sabe quanto dinheiro e vidas foram desperdiçadas por causa de todos esses projetos. Você matou muita gente. Ele explodiu. Oh, Rosicini, não fique com raiva. Você está falando com um deus agora. É claro que farei o que for melhor. Matias riu de todo o coração e voltou-se para sua forma divina, aterrorizando Rosicini e os outros. O que é você? Por que você nos impediu de evoluir para uma civilização galáctica antes? Ele engoliu em seco. Poderia ser considerado um deus. Para sua segunda pergunta, é porque você não está pronto. Matias sorriu friamente. Você não sabe que lá fora aquele vazio poderia ser tão assustador, alguns deles poderiam acabar com Betânia lutando com as mãos nuas. Capítulo 27 Tumbas de cultivo e a ascensão de Betânia. Outra figura MC. Betânia é o segundo mundo criado pelo Criador. O primeiro é um mundo criado para os fortes. O primeiro mundo deu origem a 70 mundos onde os mortais foram derrubados. Matias se inclinou e falou, embora você tenha deixado a atmosfera de Betânia, não desanime. A outra barreira instalada lá. Colonizar os 9 continentes primeiro antes de se tornar espacial. Celas é a sua chave para iniciar esse desenvolvimento. O que há dentro de Celas? A essa altura Rosicini já se acalmou, o que surpreendeu Matias. Ele conseguiu perguntar sem problemas. Matias acenou com a cabeça em aprovação. Celas é o segundo melhor em termos de minas minerais.
Colonize-o e os humanos terão materiais para pesquisar muito. Condensação. Ele explicou como funciona o cultivo e como. Ele acenou com a mão e um terremoto de magnitude 6,3 ocorreu por 3 segundos, o que confundiu os cientistas, pois eles sabiam que era impossível que um terremoto tão forte desaparecesse rapidamente após 3 segundos. Eu enterrei toneladas de tumbas com técnicas de cultivo, criação de artesãos, técnicas e receitas de alquimia e técnicas de artes marciais em todo o mundo. Procure-as e lute contra as feras, você não quer ser exterminados por eles. Ele sorriu. Ele voltou à sua forma mortal e clamou-se para sair. Qual é o seu verdadeiro e estimado nome divino se não estou sendo desrespeitoso, Senhor? Rosicine falou com respeito. Eu sou Matias, mas Betânia me conhece como Metus, o Deus envolto em luz. Matias não se virou e foi embora, deixando um presidente distraído e 4 guardas inconscientes dentro da sala de conferências. Ele organizou um voo de volta para Ciso com a intenção de observar o rápido desenvolvimento de Betânia. Uma semana depois, o governo de Trasex descobriu a primeira tumba. Eles descobriram antigas técnicas de cultivo que Matias obteve de um dos mundos inferiores. Há também receitas, técnicas e conhecimentos sobre metais que podem produzir artefatos. Embora Betânia seja um mundo criado cientificamente, Matias deu um tapa em um asteroide celestial quando criou o mundo. Esse tipo de asteroide contém muitos elementos e metais poderosos que poderiam ser considerados equivalentes aos metais que os mundos mitológicos poderiam nutrir com sua energia. Com a descoberta da tumba para o mundo, lenta mas seguramente, a tecnologia e o poder de Betânia aumentaram significativamente. Adaptando as fórmulas e técnicas à tecnologia moderna, estão atualmente fortalecendo armas para usar contra a fera dos outros continentes. Outros países também descobriram outras tumbas que contêm manuais de qualidade igual ou superior, fazendo com que seu poder aumentasse exponencialmente. Como a nação de Ciso. Depois de localizar a tumba, eles deram ao povo as técnicas de cultivo. Expedições após expedições foram feitas para conquistar Celas e, após um ano de batalhas, Celas foi finalmente colonizada. Metais de quantidades e qualidade inacreditáveis foram encontrados em todo o continente, deixando as pessoas maravilhadas. Lentamente, armas parcialmente artefatos apareceram no mundo. Tanques contendo uma bala feita usando técnicas de fabricação de artefatos aumentaram significativamente o nível de potência. Eventualmente, armas frias também reapareceram, com as pessoas talentosas alcançando o estágio inicial da assimilação de QI no 5º ano. Com a actual velocidade de desenvolvimento a manter-se nesse ritmo, no 20º ano, colonizaram com sucesso todos os continentes. Mas quando chegou a data prevista, rugido, um rei besta apareceu no continente de Siroa, ao norte de Betânia. O leão era tão grande quanto um elefante adulto e tão longo quanto um caminhão de 8 rodas. A fera contra-atacou e conquistou 2 continentes. Guerra após guerra entre feras e a humanidade ocorreu. Finalmente, cidadãos de Ciso, depois de exaustivos 50 anos de colonização, nós, a humanidade, finalmente conquistamos os 9 continentes. Cidadãos de Trasex, já se passaram 50 anos desde o início da nossa colonização, finalmente conquistamos o mundo. Notícias da colonização bem-sucedida ecoaram por todo o mundo, tanto em países novos, como em países vassalos e em países antigos. 50 anos. Nesses anos, as descobertas de novos metais, recursos e materiais fizeram a tecnologia de Betânia disparar. Os navios de guerra, tanto navais quanto aéreos, foram fabricados pelo governo trasexiano e por alguns países de Asta. Armas de poder aterrorizante foram feitas para combater feras, e os primeiros protótipos de mechs foram exibidos. Embora ainda tenha suas falhas, ainda funciona conforme planejado. A IA também foi aprimorada para calcular muito mais. As IAs foram usadas para ajudar os pilotos a dirigir os navios de guerra aéreos. O cultivo das pessoas comuns também atingiu o estágio de absorção de QI, a 3 estágios do estágio núcleo dourado.
O cultivo mais conhecido em Betânia é o estágio de condensação, a um estágio do núcleo dourado. É possuído pelo líder do Trasex, o ex-presidente Alexus Rosicini. Mas Matias descobriu que já existiam muitas pessoas com status diferentes que alcançaram o estágio Golden Core, e uma delas era uma criança. Droga, esse garoto parece o protagonista de um romance. Do que é feito o corpo desse garoto? Sua curiosidade foi despertada pelo garoto de 10 anos e o analisou. Outra reencarnação. A boca de Matias se abriu. O garoto chamado Aleister Ganus era a reencarnação de um especialista em estágio de pseudo-ascensão chamado Feng Zan, do segundo maior mundo dos 70 mundos, que tem um QI um pouco mais rico do que os outros 70 mundos. Enviando sua consciência para o mundo de Tianxuan, o mundo natal de Feng Zan, ele reuniu informações sobre ele. Foi dito que Feng Zan era um homem muito inteligente e talentoso. Ele entrou no cultivo inconscientemente aos 3 anos de idade, começou a cultivar seriamente aos 5 anos, temperou seu corpo usando o QI puro do mundo aos 7 anos de idade, entrou no estágio de assimilação de QI aos 10 anos de idade, dominou as artes misteriosas de artesanato e fabricação de pílulas aos 17 anos, matou um ancião de um clã inimigo de um reino inimigo aos 18 anos, dominou o campo de batalha aos 25 anos, destruiu um império aos 40 anos, estabeleceu uma seita aos 70 anos de idade e tornou-se um especialista em estágio de pseudo-ascensão aos 150 anos. Ele enfrentou seu surto de tribulação, mas foi emboscado pelas pessoas ao seu redor, causando-lhe prejuízo no cultivo. Misteriosamente, sua técnica de cultivo tocou o reino da reencarnação e o invejoso para Betânia, onde o QI estava ficando mais forte. Ele realmente tem aquela aura de MC. Aterrorizante. Matias balançou a cabeça e riu sem entusiasmo. Capítulo 28 A família infernalmente poderosa de Matias. Quando Feng Zan reencarnou em Betânia, ele lentamente cultivou e temperou seu corpo aos 4 anos de idade, tornando-o forte como nenhum outro. Ele estava situado no continente recém-colonizado de Azalia, onde a natureza prosperava. Ele é uma opção para a maior floresta do continente e ervas extra para refinar em pílulas alquímicas. Matias falou feliz e plantou ervas espirituais em todo o mundo, especialmente no continente de Azalia. Com todas essas ervas, Aleister Ganus ou Feng Zan pretende inventar pílulas de grau médio. Pílulas como pílulas rejuvenescedoras para aumentar a pureza e a juventude do corpo e pellets de QI avançado para reabastecer seu Dantian com QI em questão de segundos são apenas alguns dos exemplos. Voltando a Matias, nesses 50 anos, ele viveu como uma pessoa distinta, casou-se com Genese, uma de suas funcionárias, e teve 3 filhos com ela. Com a linhagem de Matias, que poderia ser considerada como tendo os genes perfeitos, e com a sabedoria e avançada de Genese, os filhos não poderiam estar abaixo de uma inteligência infernal. A linhagem de Matias também tinha a capacidade de eliminar a maioria dos genes ruins dentro das células reprodutivas, de modo que seus 2 filhos e sua filha poderiam ser descritos como dragões entre os homens. Quando eram crianças, Matias incutiu neles as partes boas das filosofias das 100 escolas de pensamento. Nos anos que se passaram, o mais novo dos 3, sua filha Elaine, já tinha completado 25 anos. Seu comportamento elegante era generalizado e os homens afluíam para pegar sua mão em casamento. Mas como os irmãos mais velhos poderiam deixar isso acontecer facilmente? Seu filho mais velho, Rakis, de 30 anos, frequentemente examinava cada homem que chegava em sua casa. O filho do meio, Eston, de 27 anos, era mais inteligente e investigava cada homem que colocava os olhos nela e julgava cada um deles secretamente. Claro, Matias não gostaria de ficar para trás para proteger sua única filha. Lembre-se, ele morreu quando tinha apenas 16 anos, então não teve filhos. Sua única filha, Elaine, é muito importante para ele. Ele frequentemente espalhava sua divindade e analisava cada homem no mundo que possivelmente desejaria sua filha. Ele não deixava ninguém chegar perto dela sem ser analisado por ele.
Mas embora Elaine seja mimada pelos 3 homens de sua família, ela ainda foi sábia o suficiente para não se deixar cegar pelo orgulho e se tornar inteligente o suficiente para liderar os negócios da família. Falando em negócios, os ativos do King's Group of Industries aumentaram para 2.000% nos últimos 50 anos. Eles se concentraram em negócios como tecnologias, joias, moda, cosméticos, terapêuticos, médicos, materiais, imobiliário, investimentos, armamentos e indústrias espaciais. O patrimônio líquido da família Eisenhower atingiu impressionantes 700 trilhões de créditos tradeando a Federação Trasex, equivalentes a 900 trilhões de dólares americanos. Embora isto pareça inimaginável na moeda da terra, é inteiramente possível no grande mercado de Betânia, onde quatrilhões de pessoas estão comprando coisas e a família tem o controle de muitas terras, tornando-os proprietários de literalmente todo o continente de propriedades de Asta, que custaria uma estimativa colossal de cerca de 400 quatrilhões de créditos Tradian. Os outros 300 quatrilhões são o valor do King's Group combinado. Com o grupo King's concentrado em armamentos, as conexões por toda Betânia são inevitáveis. A indústria espacial também avançou exponencialmente sendo administrada pelos Eisenhowers. Os investimentos em ciência e tecnologia também são feitos pela família, tornando-a a vanguarda dos avanços de Betânia. Desde carros planadores, enormes navios de guerra aéreos, submarinos e dispositivos, Matias está envolvido em tudo. Cada um dos 3 sucessores administrava diferentes indústrias, com o Raquis mais antigo gerenciando as indústrias relacionadas a armamentos, o Eston do meio gerenciando as indústrias relacionadas a investimentos, ciência e tecnologias, enquanto Elaine gerenciava as indústrias de moda, joias, cosméticos e terapêuticas. Embora Genese realmente não se envolva no negócio, ela mantém a família unida ao mesmo tempo que é durona ao administrar o submundo do grupo King's como suas máfias. Os Eisenhowers também possuem muita força individual, com todos eles alcançando o pico do Golden Core Stage e Matias sendo um deus literal. Nos primeiros anos de desenvolvimento das indústrias King's, muitos queriam roubar a torta deles, mas foram facilmente mitigados por Matias e sua família. Houve uma época em que um empresário era tão ganancioso que ordenou um ataque à linha de abastecimento do grupo King's, mas foi exterminado sem sequer uma gota de sangue nas proximidades. Desde então, os superiores temiam enfrentar o grupo. No distrito sul de Ciso. Situada neste distrito está a Heavenly Villa, uma vila de propriedade do grupo King's. É onde vive a maioria das pessoas influentes e poderosas de Ciso. Foi estabelecido em um planalto muito alto e, com as nuvens baixas pairando ao seu redor, era então conhecido como um lugar paradisíaco. Na parte sul do planalto há uma mansão de 3,25 milhões de pés quadrados, a mansão Eisenhower. A sua arquitetura de estilo europeu foi apreciada pelo povo de Betânia pela sua elegância. Possui piscinas, fontes, arsenais e uma enorme biblioteca. Ocupava 1/13 dos 43 milhões de pés quadrados de área do Planalto. O edifício é feito de tijolos criados com aço adian endurecido, 5 vezes mais resistente que o titânio. O vidro é o vidro Kalem que foi inventado pelos cientistas do grupo King's, conhecido por ser tão resistente que o rifle de precisão que era conhecido por ser o rifle mais forte do mundo atualmente nem arranhou o vidro. Possui segurança de alto nível, com sensores construídos em todos os lugares. Guardas Eisenhower, órfãos que foram adotados pelos Eisenhowers que foram enviados ao inferno para treinar suas mentes e capacidades de combate, totalizando 10.000 patrulhas em todos os perímetros da mansão. Mísseis terra-ar estão situados ao redor do perímetro da mansão se alguém quiser kamikaze um avião até a mansão. A mansão também é monitorada por satélites e por 500 hackers profissionalmente treinados para interceptar quaisquer ataques cibernéticos. A propriedade foi construída caso alguma guerra eclodisse, por isso foi feita apenas para fins de proteção e não para fins residenciais. Mas, depois de serem repetidamente incomodados pelos pretendentes de Elaine, Matias e sua família foram forçados a se mudar para a mansão Eisenhower.
Capítulo 29. Um cenário típico de drama romântico. Dentro do escritório principal da mansão situada na parte norte da mansão. Toque toque. Entre. Matias respondeu. Ele estava sentado à mesa, lidando com papéis. Ele olhou para a porta e esperou a pessoa entrar. A porta se abriu e um velho de terno entrou no escritório. Mestre Eisenhower, o jovem mestre Hakiz está atualmente carregando uma garota inconsciente para dentro da mansão com médicos vindo atrás dele. Ele levantou-se abruptamente e olhou para o velho. Onde eles estão agora? No quarto dele, mestre. O velho respondeu. Vamos para lá imediatamente. Eles caminharam rapidamente em direção ao lado oeste da casa principal, até onde fica o quarto de Hakiz. Disse que Hakiz fez uma viagem de negócios a Atara, um novo país que se estabelece no continente de Sena, a noroeste de Celas. Ele ficou lá por muito tempo e Matias não se preocupou em espioná-lo. Eles abriram a porta e no quarto estava Hakiz, andando de um lado para outro olhando para uma mulher inconsciente deitada na cama king size do Alasca com amor e preocupação em seus olhos. Os médicos estavam cuidando dela enquanto ela estava na cama. Eles estavam estabilizando o estado dela e estavam totalmente focados em seu trabalho. Ele ficou chocado quando a porta se abriu. Era seu pai Matias e seu antigo mordomo Cameron, que servia seu pai desde os 16 anos. Pai, Hakiz concordou. Matias inspecionou uma mulher na cama. Ela era muito bonita, parecia gentil, alegre e elegante. Sua barriga estava inchada e ela estremecia de dor. O que aconteceu, Hakiz? Quem é ela? Ele o questionou com os olhos semicerrados. Pai, você vai contar a verdade. Seu filho suspirou e explicou tudo para Matias. Alena era uma garota que ela conheceu em Atara. Ela o confundiu com um motorista de táxi quando ele esperava alguém enquanto fumava. Ele achou divertido e simplesmente sonoro o fluxo. Todos os dias, ele esperava por Alena do lado de fora de sua porta como motorista de táxi, o que Alena achava conveniente. Mas com o passar do tempo, à medida que comecei a se conhecer, também comecei a se apaixonar. A gentileza, doçura, elegância e coragem fofa de Alena atraíram Hakiz. A frieza, a calma, a beleza e a aura inata de poder de Hakiz surpreenderam Alena. Hakiz dispensou a sua agenda para voar para Siso e casou-se com Alena em privado. Eles tiveram um filho chamado Raquel e agora Alena estava grávida novamente. Mas a tragédia aconteceu quando sequestradores sequestraram Raquel. Então, os pais de Alena vieram correndo exigindo que Alena lhes desse dinheiro. Alena ficou muito estressada e desmaiou. Hakiz usou todas as suas conexões secretas e exigiu que os médicos cuidassem dela. Hakiz então fez com que todos os soldados de Atara e do país vizinho procurassem seu filho imediatamente. Hakiz então agendou um voo para Siso em seu ônibus particular para correr para a mansão Eisenhower com a sofredora Alena. Por que você não contou a ela sua identidade e a deixou sofrer assim? Matias perguntou friamente. Eu simplesmente segui o fluxo dela me levando como motorista de táxi. Eu não esperava amá-la, então fiquei com ela como a pessoa que ela amava, um motorista de táxi normal. Eu queria contar a verdade a ela, mas eu não posso, porque e se ela me deixar? Eu não aguentaria, pois já a amo de verdade. E temos um filho e um filho que está por vir. Lentamente, Hakiz começou a desmoronar e soluçar enquanto pegava o terno de seu pai. O coração de Matias esquentou e se ajoelhou na mesma altura de seu filho soluçante. SHH, eu entendo. Eu também guardei um segredo quando era criança para minha paixão. Mas percebi tarde que guardar segredos não é tão saudável. Embora os segredos possam proteger o seu parceiro do seu problema, os problemas são feitos para os casais enfrentarem juntos. Portanto, da próxima vez, não guarde segredos. Matias olhou para a mulher na cama e suspirou, que garota infeliz. Ter pais inescrupulosos e até mesmo ter um problema na família. Como minha nora e mãe dos meus netos, eu não gostaria que ela sofrer mais.
Ele se levantou e caminhou em direção a ela, os médicos o notaram e ficaram chocados e assustados. Saudações, velho mestre Eisenhower. Matias era conhecido como a pessoa mais poderosa e misteriosa de toda Betânia. Seu poder é tão imenso que ninguém poderia realmente medi-lo ou mesmo estimá-lo. Embora Matias estivesse se encolhendo com as palavras, velho mestre, ele precisa aceitá-las, pois, ao longo dos anos em que permaneceu em Betânia, sua estatura já poderia ser considerada superior a 50 anos. Seu rosto refinado, corpo reto, corpo musculoso e olhos cheios de vicissitudes significava sua longa vida. Ele os dispensou e os médicos recuaram inconscientemente, surpreendendo-os ainda mais. Ele se ajoelhou e inspecionou Alena, ela está perto de dar à luz. Senhores, por favor, afastem-se. Ele estendeu a mão para a barriga protuberante e colocou a mão sobre ela. Ele canalizou sua energia para cuidar do bebê e dela. Lenta mas seguramente, a pele de Alena mudou para melhor e sua expressão de dor foi lentamente aliviada. Obrigado, pai. O corpo de Haki sentiu que a pressão sobre ele aliviou lentamente. Ele chorou e se curvou diante do pai, agradecendo-lhe imensamente. Eu não fiz isso só por você. Matias respondeu e olhou para ela, ela ainda é minha nora e mãe dos meus netos. Sua mãe e seus irmãos não gostariam que alguém tão importante sofresse. Matias virou o rosto para Cameron. Cameron, ligue para minha esposa e meus filhos. Diga a eles que o irmão mais velho deles trouxe uma nova família. Afirmativo, mestre Eisenhower. O velho mordomo fez uma reverência e saiu da sala. Os olhos de Haki brilharam e sorriram alegremente. Logo, Genese Eisenhower correu e abriu a porta. Onde está minha nora? Ela perdeu a calma e a moda quando ele soube que ela tinha uma nora e um neto e correu animadamente para o quarto de Haki. Ela estava com a camisola de dormir e seu cabelo estava todo bagunçado, seus olhos tinham pequenas manchas de pó. Embora ela parecesse alguém ter saído de um enorme tornado, seus olhos ainda parecem tão estrelados quanto o céu noturno com roxo em seu rosto. Capítulo 30 Uma família infernalmente poderosa e burra. SHHH. Matias e Haki se encolheram e impediram Genese de gritar. Ela também ficou chocada e sem palavras e olhou para Alena dormindo pacificamente. Chache. Genese deu uma tapinha e se calou. De repente, ela explodiu e correu para Haki, acertando-o. Onde você foi? Nem mesmo meus homens conseguiram encontrar você. Você me deixou muito preocupado. Desculpa, mãe. Haki sussurrou e contou a história, excluindo a parte trágica. Depois de terminar, Genese soltou uma risada abafada e deu uma tapinha nas costas do filho. Boa atuação, filho. PFFT, motorista de táxi. O diretor executivo da empresa que fabrica quase todos os armamentos do mundo é motorista de táxi. PFFT, haha. Matias balançou a cabeça, colocou a mão no rosto e riu da felicidade superficial de sua esposa. Mais tarde, também chegou o irmão Stone. Ele veio correndo de Asta para a hospedagem em seu ônibus particular. Ao chegar, ele também perdeu a calma e correu como um louco em direção ao quarto de Haki. Eu vou ser tio. Stone correu e encarou a porta aberta imediatamente, fazendo com que ele passasse pela porta. Que diabos você está deslizando aí? Entre. Genese falou. Os dois homens estremeceram mais uma vez e olharam para Genese, SHHH. Genese também olhou para Alena adormecida, SHOSHH. De repente, os olhos da garota adormecida se abriram lentamente. Ela estava confusa porque estava em um quarto tão amplo que parecia ser a casa deles, mas definitivamente não é, pois há aromas de incenso calmante de ervas por toda parte que não poderiam ser comprados apenas com dinheiro. Marido, onde estamos? Alena perguntou fracamente quando viu Haki inquieto enquanto olhava para ela com preocupação. Alena, você está acordada. Graças ao divino Deus. Haki correu até ela e segurou sua mão. Você já me agradeceu 2 vezes. Matias riu. Quem são eles? Alena viu Matias e os outros e perguntou nervosa ao marido.
Oh, esqueci de apresentar você. Eles são meus pais. Raquis respondeu enquanto acariciava seus cabelos. Eu vou ser tio. Enquanto conversavam, Eston, que passou pela sala e tropeçou, voltou e agarrou a porta, ofegante e com os olhos brilhando. Não. Matias calou-o. Eston desanimou instantaneamente. Você já é tio. Eston então se animou automaticamente e correu para Raquis. Obrigado. Eu não fiz isso por você. Raquis deu um tapa na cabeça de Eston. Você tem pais e um irmão. Os olhos de Alena se arregalaram. Ele sabia que Raquis era um homem solitário, ela não sabia que ele ainda tinha família. Descobrir que ele escondia coisas foi um grande choque para ela. E uma irmã. Eston acrescentou, olá, cunhada. Olá, Alena respondeu fracamente. Ela então encarou Raquis e perguntou, por que você não me contou? Eu faria isso, mas não tive a chance de te contar. Eu conheço você e sei que se eu mentir, talvez você fique com raiva, então talvez você me deixe. Eu te amo, Alena. Eu faria isso, não quero que você vá embora. Raquis apertou a mão dela e soluçou. Uau, irmão pode chorar. Eston ficou boquiaberto. Claro, idiota. Porque você é tão inteligente e sábio nos negócios, mas um idiota imprudente quando se trata de família. Matias passou o dedo na testa de Eston. Ai, claro, eu não te abandonaria, bobo. Alena sorriu. Você é o pai dos nossos 2 filhos. Eles merecem um bom pai como você. 2. Eston ficou boquiaberto mais uma vez. Pare de exagerar. Matias bateu a palma da mão na cabeça de Eston com aborrecimento. Ei, isso é doloroso. Ah, certo. O que aconteceu com Raquel? Você o encontrou? Alena de repente estremeceu como se lembrasse de algo, agarrou a camisa de Raquis e perguntou preocupada e nervosa. O que aconteceu com meu neto? Genese teve uma má premonição. Mãe, Raquel foi sequestrada por alguém. Estamos tentando procurá-lo, mas não conseguimos encontrá-lo. Alena falou com tristeza. No início, Genese amoleceu quando a nora ligou para a mãe, mas, quando ouviu a parte seguinte, ficou louca. Quem se atreveu a sequestrar o neto dessa senhora, hein? Ela gritou. Meu sobrinho foi sequestrado. Eston olhou distraidamente, incapaz de acreditar em qualquer coisa que ouvisse. Quando ele voltou de seu estupor, um brilho feroz brilhou em seus olhos. Quem? Ele perguntou friamente. Nesse momento, uma mulher bonita e elegante correu em direção a eles. O que aconteceu? Seu irmão está de volta, com a família. Mas seu sobrinho foi sequestrado. Matias suspirou. Meu sobrinho? A garota, Elaine, gaguejou. Eu tenho um sobrinho. E ele foi sequestrado. Quem se atreveu? Meu querido neto está no orfanato Barian. Matias falou de repente. Aquele orfanato notório? O punho de Genese se curvou como uma bola. Ela pegou seu smartphone e discou um número. O que você precisa, senhora? Uma voz profunda veio do telefone. Implante todos os nossos homens e cite o orfanato Barian e todas as suas filiais. Resgate todas as crianças e procure minha neta Raquel. Genese rugiu. O homem do outro lado da linha ficou surpreso. Madame Shadow geralmente tem um bom temperamento. Neto. Madame Shadow tem um neto e o senhor Sarel o sequestrou. Isso significa que o neto é um dos filhos dos 3 dragões. Esse Sarel está condenado. Afirmativo, senhora. O homem respondeu. Genese desligou e correu para Alena. Eston pegou o telefone e discou um número. Saudações, senhor. Eston. Qual parece ser o problema? Em contraste com a voz profunda do contato de Genese, a de Eston tem uma voz gentil, mas autoritária. Arruine as empresas Sarel em todos os continentes. Quero-as no fundo do inferno. Eston ordenou friamente. Sarel Enterprise é uma grande empresa que administra imóveis e investimentos. Embora seja grande, nunca pode ser igual a nem 1/8 do The King's Real Estate. Claro, senhor. Eston. Assim como o homem contatado por Genese, o homem com quem Eston estava conversando também ficou chocado.
Quando Stone fechou a ligação, o homem discou um número de telefone que foi atendido rapidamente por uma voz suave. Oh, olá, senhor Salem. O que você precisa? Farei isso com todo o meu poder. Você estragou tudo, Sarel. O homem estalou a língua. Fim do vídeo.